Bom dia, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, um prazer, sou o Vitor. Acho que muitas pessoas aqui não me conhecem ainda, pelo menos não presencialmente. Eu sou relativamente novo aqui no ABC, comecei no final do ano passado, estou ajudando o time aqui do Roberto na área aqui de research, de distribuição. E hoje a gente conta com a presença de Eduardo Tudi, aqui no ABC. Ele é fundador e o CEO da Teleco. A Teleco é um portal que é referência no setor de tecnologia. Vou abrir aqui o espaço para o Eduardo se apresentar e contar um pouco da história dele e da Teleco em alguns minutinhos aqui. Obrigado pela sua presença, pela disponibilidade. E queria que você pudesse contar um pouquinho da sua história, do Eduardo e da Teleco, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu sou engenheiro de telecomunicações, me formei no IME, lá no Rio de Janeiro, e depois fui para São José dos Campos, trabalhar no Instituto de Pesquisas Espaciais, né, onde fiz mestrado em telecomunicações, e liderei alguns projetos, né, o primeiro satélite brasileiro de coleta de dados, eu fui responsável de alguns sistemas, e participei de toda a negociação do primeiro satélite brasileiro com a China, né, para observação da Terra, fui o responsável técnico, inclusive na negociação. Fiquei 11 anos no INPE, né? E depois eu saí, vim trabalhar aqui em São Paulo, participei de todo o processo da banda B do celular, né? Onde o nosso grupo era um dos favoritos, mas acabou a questão indo para a justiça e a AirTouch, na época, que depois foi comprada pela Vodafone, ela desistiu, né? Então, eu fui ser gerente de planejamento celular da Ericsson e depois, junto com o Barbosa, que foi com quem eu trabalhei no consórcio, nós fizemos a startup da Pegasus Telecom, que foi uma das primeiras empresas a ter, tirando a Embratel, a ter uma fibra ótica na Dutra, né? E também redes aqui em São Paulo, né? A Pegasus foi comprada depois pela Oi, né? Eu ainda trabalhei um ano na Bechtel Metro Telecom como vice-presidente, né? Implantação de redes óticas no país. Mas aí, como eu morava em São José dos Campos, vinha todo dia para cá, eu resolvi arrumar alguma coisa que eu pudesse fazer de lá, né? E aí nós nos reunimos, eu e mais 4 sócios que trabalhamos juntos, né? Todos engenheiros de telecomunicações, nós trabalhamos juntos na banda B, né? E o Zé Luiz de Souza, que foi presidente da TES aqui, da banda B do interior, hoje é o presidente da FITEC, e mais os outros 3 que estão agora com a gente, com o Teleco. E aí nós começamos a Teleco como uma startup, né, no sótão lá de casa, visando a atender primeiro uma necessidade de informação que existia na época, né? Porque os dados eram muito dispersos e todo mundo do setor fazia uma planilha para saber quantos acessos tinha, etc. Aí a gente começou, o pessoal, a coisa que mais perguntava é se a gente ia começar a cobrar do site, a gente falou, não, nosso modelo de negócio não é cobrar no site, né? Aí, aos poucos, a gente cresceu e, na realidade, o portal Teleco, né, que hoje, em termos de informação, é o principal portal aqui do Brasil, ele é apenas a nossa estratégia de marca do Teleco. O Teleco, na realidade, é uma empresa de consultoria em telecomunicações, que tem 22 anos. Temos feito aí muitos trabalhos na área, né? Por exemplo, toda a parte do projeto Norte Conectado, o modelo de negócios lá, que a RNP, quem elaborou foi o Teleco, né? E sugeriu num modelo de consórcio. Nós fizemos aí já estudos para o BID na questão de acesso ao crédito
dos pequenos provedores, né? E uma série de atividades com os provedores, sejam empresas de médio porte, né? Fazendo planos de negócios, seja em operações de fusões e aquisições, fazendo due diligence técnicas para fundos de investimentos, operadoras que vão comprar, etc. E tal. Então, essa tem sido a nossa atuação aí no mercado, né? Eu sou o presidente da Teleco, né? Sou também membro do Global Mobile Awards, do evento de Barcelona, que é o principal evento do celular no mundo, também do MVNO Nation, sou do membro do júri lá, que é um evento voltado ao MVNO. A gente tem desenvolvido muito essa área de MVNO dentro do Teleco, e também a área de redes privativas. A gente fez um relatório ano passado. Eu sou também diretor de infraestrutura da Fiesp e mentor de startup lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, em linhas gerais, é isso aí. Uma história bem bacana, Eduardo. Eu queria puxar primeiro uma parte mais do passado sua, que foi esse seu começo com a Pegasus, que depois vendeu para a Oi, e tentar trazer um pouco, acho que, da sua visão do todo o processo da indústria de telecomunicações, principalmente da parte de banda larga e fibra, do porquê que você entende que fez com que esse mercado hoje tenha mais de 8.000 empresas registradas na Anatel, né, como provedoras de banda larga, e qual que é a sua visão de futuro aqui para o médio prazo, né? A gente já tem visto alguma consolidação e vocês atuam, né, nessa parte de M&A, mas tentar pegar um pouco da sua visão do contexto como um todo dessa parte de banda larga e fibra ótica. É preciso entender que o quadro brasileiro, né, ele é único, né? A gente tem alguns países com processos agora semelhantes, né, mas o que aconteceu na Europa, principalmente, né, é o quê? Que você tinha uma dificuldade para construir redes. Porque lá as redes são todas enterradas, isso é muito caro e você não tem autorização. Imagine, você construir uma rede ótica. Em Roma, né, que o pessoal fala, cada metro encontra uma relíquia lá para 6 meses. Então, na Europa, de um modo geral, a banda larga ela evoluiu a partir das incumbents, né, de telefonia fixa, com a oferta do ADSL. Eu participei de vários encontros na Europa em que se tentava trazer a fibra. Lá eles têm um órgão, o FTTH Consortium, muito bom. Eu ia lá antes daqui a fibra deslanchar, mas eles não convenciam. A fibra só deslanchou, por exemplo, no Reino Unido, quando o governo subsidiou a British Telecom, com isenção de impostos, para ela construir rede de fibra, num modelo que era o modelo do unbundling e também dela rede neutra alugando infraestrutura. Nos Estados Unidos, além da rede de cobre, existia TV a cabo. Então, nos Estados Unidos, o que cresceu e tomou conta da banda larga foi a TV a cabo, que são até hoje as maiores operadoras. E as de fibras, agora numa divisão maior, estão crescendo. No Brasil, o que aconteceu? As incumbents com a telefonia fixa, elas como dizer, não queriam também investir em fibra, né? A Telefônica foi a primeira a botar uma fibra aqui na região dos Jardins e parou num experimento, isso há mais de 10 anos atrás. E quem acabou dominando o mercado foi também o cabo, né, com a NET, que depois a Claro veio e comprou. A NET foi comprando as várias operações e a Claro dominou a banda larga fixa. Mas a ação da Claro sempre foi muito em grandes cidades, né? Até porque você não tinha a TV por assinatura, ela era
uma permissão, e era difícil você conseguir, né? Então, o que aconteceu nas outras cidades? Começaram a brotar os provedores, inicialmente de rádio, né? O pessoal que mexia com TI, que via que tinha um mercado, começou com rádio. E aí aconteceu o seguinte, que eles descobriram a fibra. E para isso, a gente teve dois fatores importantes no Brasil. O fato que você pode fazer rede aérea, né? De um modo geral, as redes aéreas no Brasil não tem problema de tempo, né? Como não neva, não tem. Outra coisa é o seguinte, que você falou lá na época da Pegasus, a gente começou a fazer isso aqui, e outras empresas começaram a fazer rede de fibra enterrada primeiro aqui, a Metrorrede, a Netstream, e era um problema de autorização, né? Até teve algumas que construíram sem autorização, depois deu um problema danado. Então era difícil você construir, não tinha regulamentação. Aí a gente veio aí, acho que em 2002, a regulamentação do SCM pela Anatel, né? Em que aí apareceram, não regras, mas uma formalização das prestadoras melhor, e a obrigação das concessionárias de energia elétrica de fazerem um contrato para o uso do poste. Então, começando pelas cidades menores, onde os provedores começaram a ver, primeiro, que tinha uma demanda muito forte, porque até bem pouco tempo eles falavam, você tinha lá um negócio precário, ele chegava com a fibra, todo mundo mudava para ele. Então, e esse movimento ele continua, né? Hoje, em menos lugares, porque são poucos lugares onde não existe ninguém, mas eles continuaram esse movimento, e quando a gente acompanhou isso pelo Teleco, e aí, quando as grandes acordaram, eles já tinham fibrado o Brasil inteiro, menos as grandes cidades que eles estão chegando agora. Então, você pega as cidades com menos de 100 mil habitantes, eles são a maioria todas, né? Então, nesse processo dos provedores, obviamente, você tem de tudo, né? Você tem o cara que puxa uma fibra ali, outra aqui, e tem caras que começaram mais profissionalizante, até porque os fornecedores de equipamentos, de cabo, treinaram esse pessoal. Então, a gente vê aí um processo de hoje, as que têm menos de 1.000 acessos, né, são 5.000. Né? Aí depois você pega de 1.000 a 5.000, são as outras 2.000 e tanto. Né? E aí você vai subindo na cadeia quem foi conseguindo se organizar, comprar outras, né? E um processo de consolidação que consome lá embaixo, vem lá de baixo. As prestadoras com menos de 5.000 acessos, elas estão todas no simples. Entendeu? Então, quando elas passam, então elas chegam até tentar formar mais de um CNPJ para sobreviver no simples. Mas aí, quando elas já chegam perto dos 10.000, elas têm que passar, né, para o lucro presumido, e aí a carga tributária aumenta muito. Então, esse é um processo de transição que a gente vê nelas, né? Mas, de um modo geral, assim, as que são mais organizadas, né, e conseguem fazer essa transição. Tem outras que não, que tem 5.000, e para eles vão continuar a vida inteira. A gente entregou a semana passada, a Teleco faz um prêmio junto com a Brint, né, que foi o 2º ano, que a gente pega as categorias, né, até 1.000, 1.000 a 2.500, e a Teleco tem uns critérios, né, em termos de acessos que eles divulgam, etc. Tal, e a gente dá uma premiação para os 3 primeiros. Né? Então, você vê que, mesmo as que têm menos de 1.000, tem prestadoras muito bem organizadas e com foco definido. O dono ele não quer crescer, no 5.000 também,
E tem as maiores, né, que aí já buscam, né, chegar nos 50 mil, depois nos 100 mil, e aí vão. Perfeito, Eduardo. E puxando um gancho do que você comentou, acho que o diferencial competitivo, pelo menos nos últimos anos, era levar a fibra, a conectividade até o cliente que não tinha, né, nas cidades que não eram economicamente importantes para as grandes prestadoras, tal. Mas hoje que, vamos falar que 90% do Brasil já tem conectividade, seja por fibra, ou seja por coaxial, mas está conectado, queria ouvir de você assim, o que leva, pelo menos na visão da Teleco, a ser uma boa operadora, como, por exemplo, nesse seu prêmio, né? No sentido de o que é o diferencial competitivo hoje em dia? Na realidade, assim, o que você falou, a nossa estimativa é que hoje existe mais de 2 operadoras, em média, na porta de cada casa. É claro que em algumas tem 3, 4, e ainda tem algumas localidades que não tem, né? Mas não por causa da fibra, né? É porque não chega um backhaul de fibra lá, chega só o satélite. Mesmo assim, eu dou exemplo sempre de Tabatinga, lá na fronteira com a Bolívia, que eu cheguei lá, tem 60 mil habitantes, o backhaul é tudo por satélite, você não tem internet lá, mas já tem 2 provedores, tinha 2 provedores botando FTTH em tudo para quando o Norte Conectado chegasse lá. Então, está tudo fibrado. O que diferencia o provedor hoje? Em primeiro lugar, é o atendimento. Essas pequenas operadoras, elas têm um atendimento nota 100. Porque estão lá próximo, conhecem, se envolvem. Quando tem um problema, o dono se envolve para resolver. Então, existe um envolvimento muito grande. E, diferentemente do móvel, que é um serviço, né, que tem mobilidade, que o cara quer sair da cidadezinha dele, uma coisa aí, é um serviço local. Então, se você pega em termos de qualidade, o outro diferencial, velocidade, hoje todos eles, porque a velocidade era o custo do backhaul para chegar aqui em São Paulo, no ponto de troca de tráfego. Então, as maiores já têm isso, e já tem muitos provedores, né? No começo, antes, o cara tinha comprado as próprias operadoras de grande porte. Então, hoje não, existem 20 operadoras com backbones nacionais, oferecendo isso aí um preço muito baixo. Então, assim, a velocidade, que num certo momento virou uma guerra, hoje não, todo mundo oferece velocidade alta, com planos. Então, assim, do ponto de vista de cliente, né, o que hoje causa o churn? A inadimplência, ou a resolver a questão dele do Wi-Fi dentro de casa, né? Que ele não consegue, aí vem uma outra, já vende uma rede mesh melhor, então um movimento agora para o Wi-Fi C. É isso que causa. Agora, fora isso, não existe muita diferença, não existe vantagem competitiva das grandes em relação a eles. E a gente vê isso, por exemplo, na Brisanet, né, que é a líder lá no Nordeste. Você vê que a Claro está fibrando, né, mudando para fibra, mas não. E a Vivo tem mais sucesso aqui em São Paulo, né, porque também já tem agora a Oi, por exemplo, ela não consegue. Mesmo em fibra, ela teve 2 trimestres no ano passado que ela teve negativa. Para ela crescer, aí ela tem que investir, custo de aquisição de clientes, essa coisa toda, que nessas operadoras é menor. É claro que a gente está falando aí, operadoras aí, vamos dizer, até 50 mil. Quando você vai para uma operadora grande aí, com mais de 1 milhão, como é o caso da Vero, da Aloha, aí sim, você já tem um outro porte de empresa e eles já têm que ter aí processos, vamos dizer, mais de operadora grande, né?
Pessoal, alguém quer entrar com alguma pergunta? Sim. Sim. A gente tem sido abordado lá por algumas empresas que têm uma característica menores, assim, né, atendendo regiões menores, mas que tem uma característica de verticalização, né, que elas têm tanto a empresa que faz a infraestrutura como a empresa que faz o contato direto com o cliente final. Você vê uma vantagem competitiva nessas empresas por elas poderem usar a infraestrutura delas mesmas? Você diz, elas têm a rede e tem o cliente final? Isso é a regra. No Brasil, assim, é melhor ser uma empresa, isso a gente nem chama verticalizada. Tá. É uma que a gente chama asset-based. Isso é melhor. Ela vai conseguir uma margem melhor. Agora, é claro que, assim, a realidade brasileira, você vai num Reino Unido, numa Europa, onde o custo de construção é muito caro, e você tem quase um monopólio dos meios, quem tem a rede, ela tem um take-up rate, quer dizer, a quantidade de clientes conectados pelas casas passadas, de 30, 40. No Brasil é a média 18. Foi o que quebrou a Oi, né? Porque ela achava que ia ter 25, 26, a gente já sabia que não ia ter. Entendeu? Então, para isso, agora, eles conseguem ter uma margem melhor com isso. Quem está procurando, tanto que as redes neutras, a rigor, não emplacaram no Brasil, né? Por causa disso. É claro que você pode experimentar uma cidade, fazer, ou uma Sky que não tem nada e tem um cliente usar a rede. Mas isso não vai ser a regra no Brasil. Não vai ser. Existe um espaço até para a rede neutra, mas a regra no Brasil é ter. Essas empresas, quando você perguntou, eu até lembrei, na verdade elas vão além de ter a infraestrutura, porque quando elas estavam construindo sua própria rede, elas tinham uma empresa de construir rede também. Isso. Entendeu? Por quê? Porque, como a própria BrisaNet é altamente verticalizada. Ela tinha, acho que ainda tem, ela tem uma fábrica de container lá, tem tudo. Por quê? Porque se você está num processo constante de construção, na hora que você não está construindo tanto, aí talvez já não valha mais a pena ter uma empresa de construção de infraestrutura, etc. Tal. Entendeu? Mas, assim, dentro do porte delas, né, ela tendo essa demanda, ela acaba, vamos dizer, gastando menos. Tá. Que eu acho que assim, o maior ponto aqui para nós, quando a gente está olhando esse setor, né, e aí nosso foco é infraestrutura, e telecom entrou nesse rol da infraestrutura muito recentemente, né? Então, a gente está aqui num education interno também, que não tem nenhuma barreira de entrada, né? Então, acaba que a dificuldade é, de fato, você entender o quanto que esse serviço, até que você falou, né, do atendimento, quanto esse atendimento diferenciado ele é possível num mercado que é, né, ali... Então, mas, primeiro, assim, é o que você falou, na fibra, hoje... A barreira, agora já tem, porque você encontra o mercado ocupado, né? Mas não tinha barreira de entrada. Diferente do móvel, que você precisa ter a frequência. Mas, assim, o que acontece, de um modo geral, é que você fideliza o cliente. No móvel, você vê o pré-pago, o cara... Mas na banda larga, ele não tem incentivo para trocar de operador. A não ser que tenha algum problema, né? Por isso que o atendimento. Mas ele está fidelizado, porque você vai ver os planos, o cara dá um desconto por 3 meses, depois fica todo mundo no mesmo preço. Eu digo o seguinte, que a conta média de uma banda larga, durante os tempos, sempre foi a mesma, 80 a 100 reais. O que aumentou foi a velocidade.
Antes você pagava esse valor por 100K, hoje você paga por 200, 300 mega. Mas o cliente continua pagando a mesma coisa. Então, quem acompanha esse movimento e dá um bom serviço, fideliza o cliente. Eduardo, puxando um gancho nesse seu último comentário de fidelização e até puxando para a parte do móvel, né? A gente tem visto algumas ISPs, né, se a gente pode chamar assim ainda, começando a oferecer o produto móvel nos últimos anos, né? Seja como MVNO, né, seja pela compra do leilão do 5G de algumas frequências regionais. Queria entender, assim, você falou que hoje em dia o diferencial competitivo é atendimento, né? Você acha que você ofertar o produto móvel como bundle do fixo, mesmo que com uma margem mais baixa nesses modelos de MVNO, é o futuro da indústria, ou entende que não é um fator relevante para Não, eu entendo o seguinte, que se você é uma prestadora dessa de banda larga, ou você tem um cliente, você quer aproveitar essa base para vender mais. Então, quais são as opções? Telefonia fixa, streaming de vídeo, principalmente, e o móvel. Então, isso é uma receita adicional para elas como MVNO. Então, mesmo que ela seja uma credenciada, que ela fica com a percentual da receita, ela está ganhando sem investimento praticamente. Entendeu? Para ela, é um bom negócio. É diferente das que compraram a frequência do 5G, né? Apesar de terem comprado barato, né? Porque vão pagar em compromissos, mas existe um desafio muito grande de você atingir aí uma massa crítica, né? A gente tem um exemplo da Nextel, que fez isso e não conseguiu. Então, por quê? Porque, diferentemente da fibra, que você vai ter lá, você puxou a fibra, você conectou o cliente, pronto, se deu certo ali, você aumenta, passa mais fibra, pega o cliente. Diferentemente, no móvel você tem que ter uma cobertura boa, como a Brisanet está fazendo, né? Toda uma região para você ser competitivo. Ninguém vai querer ser cliente de uma operadora que não cobre a casa dele ou não cobre onde ele trabalha. Então, é um investimento grande, né, para cobertura, e você tem que ter um investimento de operação também, né, para manter essa máquina rodando. Então, você precisa atingir uma massa crítica de clientes que dê uma receita. E o que a gente vê das 4, né, quem está fazendo isso hoje é a Brisanet no Nordeste, né? Então, para ela é como se as outras estivessem lá avançando. A Unifique botou lá em Tijucas agora, a Liga quer buscar um esquema de parcerias, a IES também. A Vero fez com a TIM também, né, como MVNO. Não, a Vero, ela comprou, né, fundiu com a Americanet, e a Americanet já tinha um MVNO desenvolvido. Por que acontece? No mercado de MVNO, o que deu certo foram as chamadas MVNOs autorizadas, que são agregadoras. Então, a maior parte, vamos dizer, o Brasil hoje tem 140 MVNOs. 120, mais ou menos, estão penduradas em outras MVNOs, que são a Surf, a Datorá, a NLT, a Telecal e a Americanet. Então, a Americanet não é simplesmente uma MVNO, ela era uma agregadora de MVNO. Eu não lembro o número dela lá, mas tem dezenas de MVNOs penduradas nela. Então, o que aconteceu? Quando houve a fusão da Vero com a Americanet, obviamente, o que a Vero falou? Eu vou expandir essa oferta para tudo. Entendeu? Então, e a Americanet, ela é uma MVNO da TIM, porque a TIM foi quem desenvolveu mais esse ecossistema. Pessoal, alguém quer entrar com alguma pergunta aqui? Mendo da G5 Partners.
Bom dia, Vitor, Eduardo. Primeiramente, obrigado pela conversa e pelo fornecimento do espaço. Tá? Alinhado com esse último ponto que o Vitor falou, até referente à parte de fidelização dos clientes, como que você vê os investimentos em rede neutra por parte das ISPs evoluir nos próximos anos, no sentido de contratação do serviço? Eu acho que é uma contratação assim marginal, porque no plano de negócios de uma operadora dessas, não é vantajoso, não traz vantagens isso. Algumas experimentam em algumas áreas, né? Por exemplo, não, eu tenho tal cidade, eu não sei se vai dar certo lá. Então, em vez de eu investir e construir, porque eu tenho outras para investir, eu faço com a rede neutra, que vai dar se tiver um bom acordo, né? Os preços baixaram, isso pode ser uma solução. O que eu vejo algumas prestadoras analisando, não, e se eu me quebrar a minha empresa em duas, uma de rede neutra e a de outra, mas eu vou ficar com as duas. O que eles dizem, não, eu vou quebrar, vou ter uma de rede neutra, outra, mas eu fico com as duas, e aí depois eu vejo se eu capto outros clientes para a minha rede neutra, se eu consigo, se eu precisar de dinheiro, vendo uma delas, em vez de vender as duas. O que eu vejo é isso. Agora, assim, um mercado para rede neutra que se demonstrou um mercado, assim, é que nem o MVNO é para as operadoras de celular, né? No Brasil, você não vai ter a maioria dos clientes no MVNO. Você também não vai ter a maioria numa rede neutra. Perfeito, muito obrigado. Eduardo, queria mudar um pouco aqui o foco, pensando agora na parte de M&A e consolidação. Né? A gente tem visto que esse mercado está muito ativo, né, em termos de aquisições, e queria entender assim, a sua cabeça em relação ao que você acha que é a estratégia vencedora, no sentido de que é melhor uma companhia focar numa compra de uma empresa que seja sinérgica geograficamente, é melhor você focar numa companhia que tenha uma massa crítica, um volume de clientes mais relevante, ou depende muito, lógico, do tamanho da companhia que está adquirindo. E também aproveitar a pergunta para desenvolver um pouco de como que funciona o processo de due diligence na prática. Né? Muito se fala aqui de que as redes são diferentes entre si, os sistemas, equipamentos são diferentes entre si, das companhias. Então, como que vocês enxergam isso e assessoram as empresas na hora da compra? Isso depende muito do porte, né? Porque eu falei, a gente vê aqui o processo, vamos dizer, das médias para as grandes. Mas esse processo de compra ocorre em todos os níveis, né? E nesse nível menor, qual que é a compra ideal? Você tem um cara que está numa cidade vizinha sua e ele não faz uma boa gestão, ele já tem uma rede, já tem uma marca, mas ele não tem dinheiro para investir. Aí você compra e dá uma injeção. Ali você ganha market share rapidamente. Então, esse é a compra ideal, né? Você comprar e é claro, se você vai lá para cima, né, uma dessas grandes, quando elas encontram uma operadora nessa condição, do ponto de vista de mercado, é ideal. Né? Hoje, o que as operadoras buscam, né, além da expansão geográfica, é também aumentar o número de clientes na sua rede. Né? Agora, é claro, você comprar uma operadora que já tem o home pass dela muito coincidente com o seu, não é bom negócio. Você vai ficar com duas redes. Então, elas procuram comprar locais onde ela vai estar a agregar geograficamente. Né? Agora, quando você perguntou, as redes, assim, primeiro, elas não são tão diferentes. Do ponto de vista da rede de fibra que está pendurada, existem algumas que
não fazem a coisa direito, mas, de um modo geral, elas têm a mesma qualidade, né? O que varia mais é nos pontos de presença, né? Onde você ficam os equipamentos, né? E aí, quais são as diferenças? Primeiro, no que a gente chama de infraestrutura do POP, que é a parte de energia, backup de bateria, essa coisa toda, né? Que é um investimento que o cara investe mais para não ter falha, né? Mas muitas não tem dinheiro e aí, quando uma operadora muitas empresas, principalmente naquela época do boom, compraram sem fazer due diligência técnica, sem nada, e depois foram pagar o prejuízo. Mas quando você faz, você vê que tem a necessidade de investimento nessa infraestrutura para você garantir um certo padrão. Segundo, existem equipamentos de primeira linha e equipamentos nem tanto, né? Não que não possam ser usados, mas que você vai ter que fazer um upgrade para ter velocidade mais alta, esse tipo de coisa, né? Existem também alguns casos, que é o que você tem que checar, de empresas que têm equipamento que não tem nota, que ele comprou no Paraguai, né? Que, obviamente, uma empresa de maior porte não vai aceitar isso, né? Outro ponto eu falei, não, você pode botar nos postes, mas muitas têm contrato, a elétrica demora para regularizar e ele começa a usar. Então, ele tem um passivo de pagar pelo uso do poste para as elétricas. Isso é um outro tipo de coisa que existe, né? Então, isso tudo tem que entra na conta na hora da quem vai comprar, né? Vê o preço e diz, vou ter que investir X e bota isso na mesa de negociação. Perfeito. Pessoal, alguém quer entrar com alguma pergunta aqui? Com essas consolidações, você vê uma expectativa de mudança relevante no ARPU que as operadoras têm praticado? Porque o que a gente tem visto é que nos últimos meses não tem conseguido fazer um repasse relevante. E esse aumento de M&As, ele tende a reduzir o preço médio para conseguir captar mais clientes ou o contrário? Não, assim, eu acho que o que pode aumentar o ARPU são novos serviços, tá? Mas, como eu falei, o que o usuário paga está aquela faixa, R$80, R$100, um pouco mais. E todas oferecem planos com velocidades mais baixas, mais altas. O que acontece se você tem uma região que é mais difícil, a conexão do backhaul, etc. E todo mundo tem uma velocidade mais baixa, mas o preço está por aí. Então, assim... não existe uma guerra desesperada de preço no setor. Existem sempre promoções, oferecer mais velocidade, né? Até porque o cara sabe que ele oferece mais velocidade. No fundo, o que pega muito é o consumo de dados e não tanto a velocidade que você está oferecendo para ele. Então, e as ofertas todas que você vê são de preços. Eu vi uma vez, já há mais de um ano, a Claro entrou numa cidade do litoral norte, oferecia, na época, 500 mega por R$50. Mas era por 3 meses. Né? Então, porque ela estava entrando na cidade. Então, hoje, assim, entrar numa cidade nova, do zero, eu diria que as operadoras, só assim, se for casos especiais, porque não é um bom negócio. Porque ela tem que afundar e tal para criar um mínimo de clientes. O que elas estão procurando também lembrar o seguinte, quando a gente diz que uma operadora está numa cidade, quer dizer que ela cobre um pedaço da cidade, né? Então, para ela, muitas vezes, é melhor ela expandir a rede da cidade, onde ela já tem, e ganhar mais clientes, né?
Porque a gente fala às vezes, tem cidade que tem 8 operadoras, mas você vai ver, nenhuma das 8 cobre tudo, né? Todas tendem a cobrir o centro e depois cada uma vai para o seu lado com a sua estratégia. Aproveitando uma segunda pergunta, quando a gente olha a Brisanet tem uma estratégia de crescimento orgânico e não de M&As, né? Isso. E muito do discurso dele é que, por conta de qualidade de infra, que ele prefere fazer a dele com a qualidade de ponta. Você entende que ali no Nordeste, muito do crescimento orgânico dele se dá porque não existem outros ISPs menores que ele pode simplesmente comprar carteira? Ou efetivamente esse... Não, eu acho assim, que ele já fez a expansão no Nordeste. Na verdade, o que ele chama de qualidade, eu diria, mas chamaria de custo. Certo? Que com a qualidade que ele tem que oferecer, ele fazer maior custo. Então, para ele, para o porte que ele tem no Nordeste, ele não precisa comprar mais. E o foco dele agora é o móvel, onde ele está gastando muito dinheiro, né? Então, agora, se você pega essas maiores, aí, como a gente viu a Vero, para ela crescer no que ela se dispõe a crescer lá, né, que ela divulgou, ela mesma fala, só no orgânico não vai, porque o crescimento orgânico, se a gente pega a curva, né, esquecendo as de grande porte, né, que ficaram no negativo, crescendo um pouco, a curva ela atingiu um pico em 2021 de crescimento, né, com, não lembro, mais 28%, 30%, depois 20%, e agora caiu para um 8%, que é um crescimento bom, mas é um crescimento já... Então, com 8% de crescimento orgânico, em termos de acesso, né, que se você não tiver outro serviço vai refletir na receita, você não vai ter um crescimento de uma empresa que quer continuar se consolidando, ela tem que consolidar outras para poder atingir um patamar mais alto, né? Então, eu acho que é esse jogo, né? Você vai ter o crescimento, hoje agora não é um crescimento como houve nos anos passados, então elas estão se adaptando aí a viver com esse crescimento, né? A racionalizar, etc. e tal. Vão continuar fazendo aquisições, né? Mas as aquisições têm que ser assim muito bem analisadas. O preço já caiu, né? Porque vocês sabem muito bem que o preço depende lá da expectativa de crescimento, né? Hoje o preço já está mais baixo, né? E aí o que acontece? Como o preço também caiu, as melhores já não querem vender, porque, né, já não é aquela proposta irrecusável, né? Obrigado. Tudo bom? Queria aproveitar para, enfim, no momento que a gente teve o leilão do 5G, e eu lembro muito claramente a Brisanet racionalizando ali a estratégia dela para entrar nos leilões, e um dos pontos que a companhia focava era na complementaridade do 5G com a fibra ótica, no sentido de ofertar o serviço de banda larga, internet, onde a fibra ótica não poderia chegar ou não faria sentido ali para sentido econômico aqui você fazer a expansão de rede, né? Queria entender como é que você enxerga esse discurso. Eu acho que isso se falou muito e tal, mas eu acho que isso é marginal. Assim, um FWA, né, quer dizer, a banda larga fica com 5G, está dando certo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o cabo domina. Então, há uma competição mais equitativa aí, né? Agora, onde tem fibra, ainda mais para ela que já tem fibra, né,
não vai... É um mercado marginal, né? Eu acho assim, que o que a Brisanet procura é alavancar a marca dela com os clientes de fibra, né? Para crescer no móvel. Eu acho que é isso que ela vai procurar fazer, né? É interessante ver que tanto ela como a Unifique não estão querendo entrar no pré-pago. Elas querem ir no pós, etc. Tal. Agora, é o que eu falei, a Brisanet, ela é o que está na frente, então está todo mundo olhando. Ela no primeiro semestre, ela lançou o serviço e está procurando ganhar cliente. Ela fez uma promoção lá, não lembro, que o cara pagava nada por 3 meses. Então, a expectativa dela é que ela só comece a ter receita no 3º trimestre. Aí a gente vai saber se esse cliente ficou, não ficou. Ela fez o acordo de home com a TIM, então ela garantiu uma cobertura fora, né? Onde ela não tem a rede dela boa. Ela está procurando fazer redes com boa cobertura nas cidades que ela está atendendo. Então, eu diria assim, que ela está competitiva. Agora, se ela vai conseguir... A questão é assim, se ela vai conseguir um número de clientes que a operação comece a ter um break-even, né? E se torne positiva, é o desafio dela. Bom, obrigado. Eduardo, as empresas de telecom, elas apresentaram uma redução no CAPEX no último trimestre, quando a gente compara com os trimestres de 23 e trimestres de 22. Tanto nominalmente falando, como em percentual da receita líquida e percentual do EBITDA. Como que você interpreta essa redução? A gente está vendo um cenário de desaceleração de um ciclo de investimentos, ou tem mais algum fator exógeno que está... Não, o que a gente vê é que elas gastaram a mais do que elas costumavam gastar nos 2 últimos anos, né? A compra da Oi Móvel, né? Elas tiveram que ter um investimento adicional para, vamos dizer, absorver a Oi Móvel, né? Porque os equipamentos que ela tinha, por exemplo, tiveram que ser trocados para o padrão que elas tinham. Então, elas tiveram um gasto adicional e você vê, né, o caso, por exemplo, da Vivo, um investimento pesado em fibra que deve acabar agora, porque ela já está atingindo a meta dela de home passage, né? A Claro ainda está investindo aí em fibra, mas ela vai fazer isso de forma gradual, né? Então, se você pega essas 2 maiores, assim, a expectativa é que elas não trabalham assim, elas trabalham com orçamentos de 3 anos, né? Então, o Slim veio aqui e anunciou que ia investir 24 bilhões nos próximos 3 anos. Isso é o que ele investe sempre, né? Não a cada 3 anos, a Vivo investe em torno de 8 bilhões. Onde a gente viu uma queda forte foi na Vital, porque, como a Oi não está performando, o que eles previam construir, eles construíram muito menos. Então, aí sim houve uma queda. Então, a expectativa é que esse CAPEX de 2024, ele volte para os números aí de 2021, por aí, e permaneça aí naquele patamar. Obrigado, faz super sentido. Acho que mais de 70% do CAPEX que a gente mensura são frutos de investimentos das grandes empresas, né? Isso. Então, obrigado. Eduardo, aproveitando esses seus pontos que você falou da Oi, né? Ontem, né, foi anunciada a data do leilão da base de clientes da banda larga da Oi, né? E no primeiro momento essa venda, esse leilão vai ser feito de forma regional, né? Nas 5 regiões.
Eu entendo, né? Pelo menos, assim, pelo menos de bate-pronto, acho que faria sentido a gente ver as ISPs tentando, pelo menos aquelas que são maiores nas suas regiões específicas, tentando adquirir essas bases da Oi, né? Mas eu também entendo que a base de clientes da Oi, normalmente são clientes que são mais sensíveis a ticket, né? Porque a Oi costuma aplicar preços mais baixos, né? Até hoje. Você vê isso como uma verdade? Você acha que tem algum problema de churn? Não acho que é isso. Acho que o problema que é o preço do contrato com a Vital. Porque os clientes da Oi, o valor mais baixo, tal, isso era no móvel. No fixo, ela pratica os valores que todo mundo. Né? E a rede dela é boa, é nova. Né? Tanto que vários se interessaram. Mas eu acho que o problema é que eles vão ser clientes de uma rede neutra, para a qual, mesmo sendo prevista uma redução no ano que vem, mas a Oi paga um valor alto. Né? Então, acho que esse é o maior empecilho para elas se interessarem. Então, você acha que faria maior sentido a Vital, num segundo momento, fazer a compra da totalidade ali? É o que o mercado hoje acha, né? Não sou nem eu. Mas, assim, eu acho que o empecilho é isso. Para que não acontecesse isso, tinha que haver uma negociação com a Vital para baixar o preço. Mas se ele comprar, ele já assumiu o preço que vai pagar para a Vital. Né? Pessoal, a gente está caminhando para o final do evento. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, eu tenho mais do que uma, pensando em riscos de tecnologia futura, né? Você já comentou do FWA, que nos Estados Unidos é muito forte, mas também a gente tem aqui a entrada mais recente de players de satélite, como a Starlink, tem a própria Hughes, que já opera, mas ao mesmo tempo também temos projetos aqui de infraestrutura, como o próprio Norte Conectado. Você vê algum risco tecnológico de alguma disrupção aqui no então, setor? por exemplo, o Norte Conectado, ele é um projeto que favorece as redes FTTH. Porque dos gargalos você tem que ter uma conexão com backbone de internet. Então, na hora que e isso na Amazônia, você ou tinha satélite ou redes, algumas linhas de transmissão que são boas, mas redes precárias. Né? Porque o cara faz uma rede lá na beira da estrada, lá toda hora dá incêndio. Então os caras falam que toda semana. Então o Norte Conectado, ele é um backbone que vai trazer a banda larga, a conexão ao backbone internet num preço mais baixo e vai desenvolver essas redes. Então, é o exemplo que eu dei lá de Tabatinga, está todo mundo rezando para chegar lá. Né? O satélite é uma solução de baixa capacidade. Ela vai atender. Qual que é o. Você pega o Starlink, qual que é o nicho dele? É onde não tem banda larga. Né? Então, sempre vai ter aí um mercado de uma fazenda que está isolada. É isso que acontece. Agora, o satélite em si, imagine que o satélite é como se fosse uma estação rádio-base, uma antena de celular. Se for todo mundo usar ele ali, então não dá para você pensar que ele vai atender um município. Quer dizer, é o caso que eu fui lá, falo de Tabatinga, que era atendida só por satélite, né? Mas o custo é muito alto e você não tem banda suficiente para todo mundo. Então, o satélite é uma solução complementar, ela não compete com isso. Hoje, assim, em termos da rede de fibra, o que vem é sempre a questão de aumentar a velocidade, né? Porque as aplicações existem. E aí você tem que modernizar, não a fibra em si, mas os equipamentos que você está colocando nele para ter um custo por bit mais barato e continuar vendendo mais velocidade pelo mesmo preço. Mas, ao mesmo tempo, quando você disse ali que o diferencial competitivo é atendimento, é a velocidade na ponta para o cliente ficar satisfeito, isso passa a não ser verdade, né? Porque a empresa vai ter o estímulo na parte comercial de ficar sempre atualizando para o equipamento mais rápido, para o mais novo, né? Então, mas hoje o diferencial para o cliente está deixando de ser velocidade para ser estabilidade da rede.
entendeu? E você pode... O que você prefere? Você ter uma internet de 300 mega que de vez em quando cai, você fica na mão, ou uma de 150 que nunca cai? Entendeu? Então, hoje, pesquisas mostram que, por isso a questão do atendimento, quando tem um problema, resolve na hora, mas o que ele busca é uma estabilidade, porque isso virou vital para ele. Então, mesmo para quem não trabalha, não faz home office, coisa, né? Você chega, tem que se comunicar, você entra em parafuso, sua internet caiu. Eu, em casa mesmo, botei um no-break, porque quando acaba a luz, eu tenho uma meia hora de... com a internet funcionando, dá tempo da luz voltar, porque senão... Perfeito, Eduardo. Pessoal, alguém tem alguma última? Senão, estamos caminhando aqui para o final do evento. Bom, Eduardo, queria agradecer muito o seu tempo e sua presença. Acho que foi muito rico a conversa para todos aqui, para nós também. E, pessoal, obrigado pela presença e pela participação de vocês. E, enfim, podem contar com nós aqui do ABC. Tá bom? Obrigado. Ok. Obrigado a vocês, obrigado a todos.